Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, continuando na sequência. Basicamente, o livro, ele tem uma sequência ali, nós estamos seguindo parte do livro, parte do material é do livro, parte do material nós vamos complementando com algumas ideias e questões que nós julgamos ser interessante e apropriada para o contexto de homens, né? Líderes. Hoje o meu assunto vai ser sobre liderança e serviço, tá? Como conciliar essas coisas. É bem interessante nós notarmos que se escuta muito falar de liderança, né? Talvez alguns de vocês aqui sejam até especialistas nessa área, mas esses dias eu estava passando na programação do rádio e escutei uma pessoa falando sobre a liderança pelo amor, né? Achei muito interessante porque a pessoa começou dizendo e apresentando alguns modelos de liderança. Então, até o repórter perguntou, puxa, no passado nós tínhamos um modelo apresentado de liderança bem diferente. Tínhamos um modelo onde era manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou seja, era uma liderança pelo poder, quer seja a pessoa fosse capaz ou não, se ela estava ali na posição de liderança, ela ia liderar e ia mandar do jeito que ela achasse melhor. Depois ela chega a dizer também que começou a um movimento de liderança por habilidades técnicas. Então a pessoa era convidada para liderar ou era colocada numa posição de hierarquia numa empresa para liderar com as técnicas. Então era uma pessoa técnica, capaz, mas zero de relacionamento. E depois, então, surgiu um outro movimento chamado de habilidades comportamentais. As pessoas eram chamadas porque ela tinha muita habilidade de conversar, dialogar, tecnicamente fraca. E aí surgiu um novo modelo de um homem chamado Seth Godin, que ele diz que as duas coisas são importantes para a liderança. Você precisa ter a técnica e você precisa ter os relacionamentos, ou saber se relacionar com as pessoas. E não mais diferente, surge um outro movimento, surgindo agora, encabeçado por uma pessoa chamada Philippine Lin, que ela diz que é a liderança pelo amor, né? Aí você fala, uau, né? O que significa isso? Como liderar pelo amor? Então, você que tem alguma pessoa debaixo da sua liderança no trabalho, como é que você lidera pelo amor, né? Não dá nem para ver a expressão direito de vocês devido à máscara que você está usando, mas como vai fazer isso? Então, essa mulher apresenta a seguinte definição: desde que fiquem perto da sua essência, e ela fala, a quem chamo de amor, que é algo que existe dentro de todas as pessoas. Uau, né? Os líderes conseguem ver de que forma podem contribuir para que está à sua volta. Então, ela dá essa definição como amor sendo algo bom que tem dentro de você, que precisa sair e fazer alguma coisa em prol do outro. Então, se você depois tiver interesse, você entra no site, procura sobre Philippine Lin, com essa proposta dela de liderança pelo amor. Como uma coaching, ela tem a ideia básica, humanista, da ideia de tirar o que é de bom da pessoa e traduzir. Bom, como cristãos sábios, conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que dentro de nós reside o quê? Pecado. Dentro de nós existe uma natureza corrompida e decaída. Então, o que você vai tirar de bom daí de dentro? Então, são modelos que são apresentados e passados para cada um de nós no decorrer da nossa trajetória, quer seja profissional, quer seja em todo lugar, pelo poder, pelas técnicas, pelos comportamentos, quer seja essa novidade agora aí, liderança pelo amor. Mas nós estamos aqui hoje para falar principalmente qual é o padrão bíblico de liderança nas Escrituras. Com certeza não é assunto que eu vou conseguir esgotar hoje, porque esse assunto é bem amplo, tem muita literatura sobre, mas eu vou trazer algumas reflexões que o livro traz e que também eu complementei com algumas ideias. Então, qual é o padrão
bíblico do líder nas Escrituras. Bom, primeiro das questões é que Deus fez o homem para liderar. Começamos e partimos dessa premissa. O que acontece com isso? Primeiro foi feito Adão. Se nós olharmos para Gênesis, tá? Capítulo 2, capítulo 1, verso 27, claramente o Senhor vai dizer assim. Vamos ler esse trecho. Deixa eu ler aqui, fica mais fácil por causa do microfone. 1:27 de Gênesis diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, criou Deus homem e mulher. E depois, no 2:27, ele diz assim, 2:7, tá? De Gênesis. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Primeiro foi formado o homem. E quando nós olhamos, foi feito primeiro com um objetivo. Depois, quando você continua na sequência, você tem a mulher, Eva, foi feita para o homem. Então, não é questão de essência, porque ambos foram formados à imagem e semelhança de Deus, mas foi formado como companheira, ajudadora idônea. Então, de Gênesis 2:18 vai dizer para nós que então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilia e corresponda, ou seja, uma auxiliadora. Gênesis 5:2 é apresentado que a raça humana é chamada ou representada pelo nome do homem ou pelo nome Adão. Então, mostrando uma certa hierarquia que Deus cria o homem para ser o líder. Tá? Questão posicional, ok? Adão deu o nome à mulher, assim exerce uma liderança também ao dar esse nome, não só a mulher, mas todos os outros depois, mas assim cria também, mais uma vez, essa liderança, tá bom? Continuando, quem é o responsável pela queda? Não é Eva, tá? É o homem que é a responsabilidade. Por quê? Eva come, é enganada pelo fruto, mas o homem não. Então, se você olhar para Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim: Romanos 5:12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou pelo mundo por um homem, por Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Na sequência 17 vai dizer: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão de graça e dádiva e justiça reinarão na vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então mostra para nós que o Adão foi responsável, o homem responsável. Consequência do pecado e a subversão dos papéis, quando há uma inversão de papéis. Então, quando você vê em Gênesis, ali, após a queda, há uma série de implicações com a queda. E uma delas, os papéis são trocados, são invertidos. E por ser o líder, é repreendido pelo Senhor por dois motivos. E isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tá? A repreensão que o Senhor faz normalmente para os homens que exercem a liderança, eles vão abandonar, de certa forma, por dois motivos básicos, eu posso assim dizer. Primeiro, a desobediência geral daquilo que o Senhor especifica. Então, quando nós vamos ver isso? Eu vou mostrar já o verso. Ou quando um abandono, ou mesmo cedendo às pressões e deixando a sua liderança. Normalmente é isso que ocorre. Então, quando nós olhamos, quando o Senhor repreende o homem pela desobediência, quando você vê em Gênesis 2, e nós temos que voltar sempre, porque aqui é que você tem a orientação do Senhor. E ele vai dizer assim, Gênesis 2, verso 17. Mas
é interessante, vamos ver, 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comer, certamente você morrerá. Recebeu uma ordem clara, específica e direta de Deus. Talvez, extrapolando aqui, Deus tenha falado: está olhando todo esse jardim aqui? Está olhando toda essa praça de alimentação aqui? Se você comparar com praças de alimentação de um shopping, que tem vários locais que você pode tomar de refeição, daquela ali você não come. De todas as outras você pode pegar. Então havia uma ordem clara e explícita de Deus. Agora, quando você pensa em 3,17, a parte B em especial, vai dizer: visto que você deu ouvidos à mulher, comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse. Então havia uma ordem direta do Senhor para o homem: você não deve comer dessa árvore. E o homem come. Mulher foi enganada e o homem comeu de forma consciente, exercendo o seu papel de liderança, tá? Desobediência. Há também a questão de ceder às pressões, ou ceder ou abandonar a liderança. Nós vamos ver esses exemplos na vida de alguns líderes dentro das Escrituras. Eu peguei só alguns exemplos. Como falei, Adão cedeu, Por quê? Talvez ele tenha pensado: eu vou ficar sozinho nesse paraíso? Eu vou acompanhar o que a minha mulher está fazendo. Talvez possa ser isso. Quando você pensa num outro grande líder, escolhido pelo Senhor, quando você olha para a vida de Moisés, e você dá uma folhada em Números, capítulo 20, verso de 7, Números 20 vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: pega a vara, é isso mesmo, Números 20. Pegue a vara com o seu irmão Arão, reuniu na comunidade, diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água. Você tirará a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, com esse havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes. Já tem um discurso um pouquinho a mais aqui, Será que temos que tirar água dessa rocha para lhe dar? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e o rebanho bebeu. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiam em mim para honrar minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Houve outros 2 episódios anteriores em que Moisés seguiu certinho o que Deus tinha feito. Mas nesse momento, ele cede à pressão da turma. E ao invés de seguir a ordem de Deus, que era fala a rocha, ela vai dar água, ele, num ato de talvez de ira, pensando naquele povo, ele bate aquela rocha. Saiu água, mas com isso custou: você não entra na terra prometida. Quando nós olhamos para a vida de um outro líder, instituído pelo Senhor, Saul, a quantidade de desobediência que tem e de ceder à pressão é violenta na vida de Saul. Se você olhar com mais calma, você vai poder ver esses vários versículos. Mas, pensando um especial em 1 Samuel, capítulo 15, vai dizer assim: verso 17, o texto é longo, eu não vou ler todo, tá? Verso 15, de 17 a 34. Mas eu vou voltar, acho que o anterior, do 13. Começa 1:13, dizendo, de 11 a 14, perguntou Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, havia uma batalha que tinha que ser conquistada. Normalmente o que acontecia? O profeta, o sacerdote ia na frente, fazia holocaustos, consultava o Senhor, e aí o rei ia para a batalha com seu exército. Esse era o praxe normal em Israel. Saul
era o rei, instituído por Deus, tinha as suas ordenanças determinadas em Deuteronômio, o que um rei tinha que fazer ou não, e de forma desobedece por quê? Por pressão. E Saul pergunta: o que você fez? Respondeu Saul: quando vi os soldados estavam se dispersando, que não tinham chegado num prazo estabelecido, que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal. E eu não busquei o Senhor, e por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e deu. Se você tivesse obedecido, eu teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel. Pressão da turma. Sofreu uma pressão e abandonou a liderança. Depois ele acontece isso de novo e depois mais à frente. Então você vê exemplos de alguns líderes que ou eles desobedecem claramente a lei, a ordem de Deus para a vida dele como líder, ou alguns são omissos, ou cedem à pressão, ou falam: não, deixa como está para ver como é que fica. Esses foram alguns desses homens, né? Quando você olha no capítulo um pouquinho mais à frente, Samuel novamente, ele faz um voto no verso 13, de 11 a 14, ele faz um voto desesperado. Desculpa, no 14 a 24, ele faz um voto que quando voltasse da batalha, ninguém deveria comer, ninguém deveria tocar em nada, e seu filho toca ali. E aí, de certa forma, ele faz voto equivocado, um voto que não tinha sentido nenhum. Depois, mais à frente, os despojos eram para ser queimados, sacrificados, e os reis também que vieram juntos. Ele não faz isso, com a justificativa de que, olha, temi os homens e não fiz isso. Cede à pressão. Dentro desse estudo, houve algumas perguntas que foram passadas pelo pessoal que elaborou o curso, como eu vou chamar de perguntas orientadoras para o nosso bate-papo aqui. Que motivação bíblica deve animar o homem a assumir o papel de liderança? Gente, sinceramente, eu pensei só em uma motivação bíblica. Talvez você tenha mais na sua cabeça, mas eu pensei só em uma. A motivação bíblica para mim, que deve motivar os homens a assumirem a liderança: obediência. Você precisa obedecer ao Senhor. Olha esse texto aqui. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios que eram feitos ali, que era queimar aquelas ovelhas ou sacrificar tudo aquilo, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiro. Talvez para nós, você fale assim: nossa, gordura, né? Não podia falar outra expressão, mas a visão aqui é o seguinte. Eu não sei quantos daqui, os jurássicos aqui conheçam. A gente fazia, na época da Páscoa, um cordeiro assado. Então, nós passávamos quase toda a manhã preparando o local onde aqueles cordeiros iam ficar, e nós colocávamos uma brasa bem baixa, e esses cordeiros ficavam em cima, e começava isso a assar quase por volta de 8, 9 da manhã, para meio-dia, 1h, aqueles cordeiros estarem num ponto. Normalmente, o pernil do cordeiro. E quando aquela gordura do cordeiro começava a pingar naquele carvão, subia um aroma muito gostoso. E subia também uma fumaça. Então, é disso que o Samuel está falando. Olha, esse sacrifício, isso que você está fazendo, então talvez você tenha feito alguns sacrifícios. Se a gente puder aplicar um pouco disso. Talvez você chega e é uma pessoa que, espero que sim, você trabalhe bastante, se esforce no seu emprego, se dedique, e aí trabalhe mais do que deve, mas se você não exerce a liderança, que nós vamos começar a partir de agora, começar a falar só liderança no lar, para aqueles que são casados, e para aqueles que são solteiros que aqui estão, precisam começar já a aprender, não resolve de nada, né? Se você não exerce sua liderança no lar, tem alguma coisa equivocada. Você está, de fato, em desobediência. Então, nós precisamos entender sobre essa liderança, e essa obediência tem a ver tudo. O que eu vou, de fato, e como eu vou obedecer. Liderança no lar, tá?
vou mostrar alguns trechos do Antigo e do Novo Testamento falando sobre essa liderança que nós devemos ter no lar. Salmos 118, verso 1: Como é feliz o que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Opa, está falando que o homem tem que trabalhar. Será feliz e próspero. Precisamos definir o que é ser feliz e próspero. Talvez a gente tenha uma visão muito equivocada de que prosperidade é estar nadando na grana. Não é isso. Prosperidade tem a ver com como eu estou andando, conduzindo minha vida diante do Senhor. E, muitas vezes, você pode ter muitos recursos, você pode ter poucos recursos. Não está ligado a isso. A sua mulher, ele está falando daquela companheira, da sua esposa, ele vai dizer, será como videira frutífera a sua casa, então você tem uma esposa em casa, seus filhos serão como brotos dessa oliveira ao redor da sua mesa, será assim abençoado o homem que teme ao Senhor. Então ele dá a noção para nós aqui de uma família sentada em torno da mesa, ou sentada em torno de algumas atividades juntos. Tá? Então, isso é algo muito importante, nós vamos ver mais à frente um pouquinho a ideia de família. E quando a gente pensa, você pode olhar e falar assim, não, de fato, eu trabalho bastante, mas será que eu tenho empenhado o meu papel dentro de casa? Qual o tipo de liderança? Talvez você siga o tipo de liderança que foi proposto logo no começo do estudo, pelo poder, pela imposição. Será que é esse o modelo de liderança que Deus espera de você que é casado? Nós vamos ver à frente um pouquinho qual é o modelo esperado pelo Senhor Jesus. E se a gente segue alguns textos do Novo Testamento, nós vamos poder ver. Efésios 5, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. A ideia aqui não é vamos dizer assim, um membro do corpo, mas a ideia é a liderança, aquele que coordena, aquele que está à frente. E quando a gente pensa nessa ideia, nós vamos ter textos em Colossenses 3:18, Tito 2, de 3 a 5, 1 Pedro 3, de 1 a 6, vai falar sobre a posição do homem, e é posicional isso. Só que alguns homens não exercem isso. Por pressão ou por desobediência. Não exerce essa liderança. E, ao não exercer essa liderança, muitos vão até considerar, não, eu não exerço porque para não causar um climão em casa, para não dar uma confusão em casa. Você, de certa forma, primeiro, está desobedecendo ao Senhor. Aí sim você está causando um climão com o Senhor, não com a sua esposa. Não exerce, talvez, porque você fale assim, não, mas ela é mais capacitada que eu. Nós vamos ver isso mais para frente, são uma das perguntas que nós temos que responder. Mas, biblicamente, minha mulher é lá em cima, eu sou aqui embaixo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas, olha, também a minha esposa, ela é mais, o temperamento dela, o estilo dela é mais impositivo do que o meu. Nós vamos conversar um pouquinho disso também. Não interessa essas diferenças. A diferença é que você é a liderança. Porque quando Deus tiver que cobrar, Ele não vai cobrar a sua esposa, mesmo que ela tenha sido colocada nessa posição sem desejar. Ele vai cobrar você. E Deus vai chegar e falar assim, ei, o que você fez lá com a sua família? Você fez com a sua esposa? Você fez com seus filhos? É você que vai ser cobrado. Quando a gente pensa de ser o cabeça, significa a função de hierarquia funcional. É algo, em essência, homem e mulher são iguais, criados à imagem e semelhança de Deus. Depois da queda, essa imagem ficou distorcida, tanto para o homem como para a mulher. Mas, em essência, são iguais, mas em funções diferentes. E quando você não exerce o seu papel, marido, de líder, você expõe a sua esposa. Além de expor a sua esposa, você deixa ela vulnerável. E aí você já sabe o que acontece. Davi Merck, não nesse livro, mas em outros livros, ele usa uma ilustração muito interessante sobre a liderança do marido, e ele compara, e ele gosta muito de comparações, de ilustrações, ele compara como se fosse
O marido as rodas de frente do carro e a mulher as rodas traseiras. São rodas, são iguais, com funções diferentes. A da frente dá a direção, a traseira segue. Exceto se o seu carro estiver tão desalinhado, tão desbalanceado, que a traseira quer passar pela frente, né? Às vezes acontece. Mas, essa é a ideia. Quem toma as primeiras pancadas, invariavelmente, são as rodas da frente. Porque sempre você pega aquele buraco com as rodas dianteiras. Então, essa ilustração, para mim, mostra bem, vai à frente, funções diferentes, essência igual. Né? Estabelecida por quem? Pelos homens, pela sociedade, pelo passar do tempo. Tanto é que você está vendo. Esse modelo é apresentado em Gênesis. Depois ele é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo. Então, esse conceito da liderança masculina no casamento, ele transcende a cultura. Ele é supracultural. Começou em Gênesis e ele continua. E deve continuar nos nossos dias. Esses dias tive algumas experiências, e aí eu vou falar do nosso próximo tema, que é como acontece isso dentro com os filhos, né? Um pai e uma mãe foram abordar um filho, começaram a abordar a filha que não estava namorando ainda, mas estava trocando algumas mensagens com algum garoto não cristão. E os pais indagaram ela e falaram, puxa, o que você está fazendo assim? E começaram a conversar, a dialogar. Aí a disposição da menina foi o seguinte, mãe, pai, primeiro que eu não acredito do jeito que vocês acreditam na Bíblia, né? Essa tenha sido a resposta padrão, tá? Da turma aí de 14, 15, 16. E segunda resposta é, a Bíblia é antiga, né, pai? Ultrapassada, não é assim mais as coisas. Será que não é assim? Então, cabe a quem? Esse pai e essa mãe orientar. E tem sido feito uma orientação bem adequada para mostrar o quanto essa Bíblia é atual, né? Quando a gente olha em Efésios, capítulo 6, verso 4, eu tomei a liberdade de quebrar esse versículo e, de certa forma, entre parênteses, explicar ele um pouquinho. Pais, não irrite seus filhos. Então, há muitas vezes uma característica comum de nós como pais, e quando eu tinha os filhos pequenos em casa, normalmente acontecia isso. Havia irritação com os filhos. Talvez por algumas brincadeiras, algumas coisas, eles se irritavam. Às vezes por alguma palavra que você fala, mas também você irrita seu filho quando você não cria, não instrui e não aconselha seu filho. Você deixa, como diz o texto de Provérbios, a criança entregue a sua própria sorte, é vergonha para a mãe, mas é também para o pai. Então, quando você não faz essas coisas, seu filho vai ficar irritado. Antes criam-os, o quê? Nutre, eduque, alimente até se tornar maduro. Segundo o quê? A instrução, o treinamento, a disciplina, o castigo, a cultura. De quem? Do Senhor. E o conselho, a admoestação, instrução e advertência do Senhor. Alguns autores vão dizer que essa primeira parte, segundo a instrução, está mais relacionada a filhos menores, em que você talvez tenha que até colocar mais disciplina. E os maiores, quando mais um bate-papo, uma conversa de exortação e admoestação. Então, é interessante nós notarmos que tudo isso está estabelecido nas Escrituras. É isso que o Senhor espera de nós. Você que já é pai, você que é futuro pai, e você que já está, que nem na minha condição de avô, né, você pode olhar para os seus filhos e ver, será que eles estão passando essa realidade aos netinhos? Será que está acontecendo isso? Está nutrindo, educando, alimentar. Aqui era o pai provendo o alimento, legal. Mas também alimento espiritual entra aqui, não só alimento físico. Instrução, treinamento, disciplina. Timóteo é muito rico porque ele vai falar para o líder da igreja, mas antes de uma pessoa ser a liderança na igreja, ele tem que ser liderança na sua casa. Então serve também para aquele que está começando dentro já da sua casa, ou aqueles que já estão caminhando, que governe bem. Governar significa liderar, presidir, aplicar, assumir a liderança, a direção e dar direção.
a própria casa, o lar, a família, os seus descendentes, criando. A ideia é ter nas mãos, sob disciplina, sujeição e submissão, todo respeito, dignidade, serenidade e honradez. Infelizmente, podemos dar as desculpas atuais das mídias, né, sociais, que talvez os filhos tenham acesso mais rápido hoje. É uma boa desculpa, mas na realidade só aflora o que está lá dentro. O que está lá dentro normalmente é uma atitude de rebeldia. E muitas vezes não tratam os pais com respeito devido. Cabe o homem conduzir essa questão. Ah, mas você não sabe como é a minha vida. Muitas vezes eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Nós vamos chegar nisso. Mais uma pergunta que foi indicada é: quais as principais responsabilidades delineadas na Palavra de Deus para o homem perfeito, que é o título da série, do livro, e como elas se expressam de forma prática nos lares daquele que vivem a vida comum do lar. É bem interessante nós notarmos, e pegando o texto bíblico que apresenta essa expressão, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar. Com o quê? Com discernimento, tendo em consideração para com as vossas mulheres como a parte mais frágil, algumas versões vai trazer como o vaso mais frágil, tratai com dignidade, pois juntamente sois herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Muito bem. Existe uma questão muito importante aqui. Como nós podemos, na realidade, e vou voltar aqui, responsabilidades delineadas, eu acho que a responsabilidade é viver a vida comum do lar. Como é difícil isso? Como é difícil? Muitas vezes você pode usar várias desculpas, e eu estou chamando de desculpas. Uma vez eu estava conversando com um homem, ele tinha 4 filhos, hoje já é avô também, mas ele tem ainda 4 filhos, né? E ele, na época dele de ímpio, que não conhecia o Senhor, ele trabalhava numa empresa em São Paulo e ele falava assim: eu não vou para casa antes das 8 da noite. Por quê? Chegar em casa, aquela criançada, eu vou ter que ajudar a cuidar, pôr para dormir, não sei o que lá, tal. Então ele chegava só depois das 8 para pegar a esposa, mas imagina como a esposa ia estar depois das 8. Morta, acabada, né? Então, essa é uma concepção do mundo, mas muitas vezes nós incorporamos isso, né? E passamos a não viver a vida comum do lar. Como nós devemos viver essa vida comum do lar? Tá? Discernimento. Discernimento aqui não é algo meramente intelectualizado. Tá? Discernimento tem uma definição muito boa dada em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1, que diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, mas o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Saber pelo saber não resolve nada. Precisa entrar aqui uma dose chamada amor. Mas o amor aqui não é que nem aquele que a gente viu primeiro lá apresentado pelaquela coaching. O amor bíblico é um amor sacrificial. O amor que Cristo teve na cruz por cada um de nós. Nós vamos ler esse texto mais à frente. Nós vamos ver o amor que Cristo teve dando a sua vida. Assim nós temos que ter esse amor sacrificial. Então, viver a vida comum do lar significa ter discernimento, julgar as coisas. Também ter uma consideração para a parte mais frágil. É um tema muito debatido na nossa época, principalmente quando a gente tem escutado, vezes após vezes, a questão do empoderamento feminino. E a Bíblia vai falar consideração pela parte mais frágil. Está dizendo que a mulher é fraca, né?
Aqui é um sinal de amor e de respeito que as Escrituras têm pelas mulheres, entendendo que a sua constituição física, muitas vezes a constituição emocional, precisa ser cuidado para uma liderança sadia e saudável do seu marido. O texto também é muito interessante quando ele fala, né? E ele aqui, esse texto vai dizer, né, como parte mais frágil, com gentileza, com sentimentos, né? Não, muitas vezes a gente esquece isso e quer tratar a esposa, às vezes, como uma colega de trabalho. Ou pior ainda, quer tratar como aquele que é o seu subordinado no seu trabalho. Não é isso que as Escrituras nos diz. Consideração. Tratai com dignidade. A tradução aqui bíblica significa assim com honra, com toda, como você trataria uma autoridade. Mas ela não está abaixo, mas eu preciso tratar com dignidade. Há uma tradução desse texto na Bíblia de Jerusalém, que é bem, vamos dizer assim, mastigadinha, que diz assim: do mesmo modo, vós maridos, agir com sabedoria em vossa vida conjugal, tributando às vossas esposas a honra devida, a companheira de constituição mais delicada, coerdeira da graça divina. Agora, existe também uma questão que nós esquecemos, que essa companheira, a nossa esposa, né, é herdeira da mesma graça. Ou seja, nós juntos vamos herdar o céu, nós juntos vamos estar com o Senhor. Então, não há como você tratar de forma indigna. Então, você precisa tratar com consideração, com dignidade. Algumas coisas práticas que o livro coloca, e eu selecionei algumas. Por exemplo, coisa básica. Tá? Muitas vezes, você colocar uma roupa suja no cesto e não jogar espalhada pela casa. Colocar, talvez, uma roupa na máquina enquanto sua esposa está atarefada com outras questões. Coisa simples, viu, gente? Ajudar, muitas vezes, a fazer as compras. Guardar essas compras. Trocar, se for o caso, uma lâmpada. Varrer o chão, se for o caso, passar um aspirador, sei lá, eu acho que cada um tem a sua realidade. Mas você pode argumentar, mas nós temos faxineira em casa, ela vai fazer tudo isso. Legal. Será que você consegue manter uma faxineira todo o tempo, a semana inteira, para fazer tudo? Então, são algumas coisas que você pode fazer de coisas práticas no seu lar, né, que alivia um pouco a esposa. Outra coisa também é ajudar muitas vezes os filhos, a colocar os filhos para dormir e contar uma história bíblica para os filhos. Criar esse hábito. Às vezes, né, para muitos aqui, trocar uma fralda, porque têm filhos pequenos, né, já é uma luta. Avisar, muitas vezes, quando você está num trânsito, e hoje você tem esse dispositivo tão fácil, você tem um celular, vou chegar atrasado. Não vou chegar nessa hora. Aquilo que marcamos não vai dar. Mas, muitas vezes, você não trata, nem com... Agora, você fala assim, não, mas eu estou preocupado com coisas maiores. Bacana. Começa com essas coisas pequenas. Isso mostra dignidade, isso mostra respeito. Ter disposição de perguntar em que posso te ajudar. Aí você vai ficar com medo, muitas vezes, né? Porque se eu perguntar, ela vai falar, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí eu estou enrolado, né? Ao invés de servir como eu acho que deve ser, o que eu posso te ajudar em que área? Parar de ouvir sobre coisas que parar e ouvir coisas que interessam sobre ela. Para isso você precisa se dispor. E muitas vezes nós não fazemos isso. Quem teve sexta-feira, estimulo você, homens casados e que não são casados ainda, a assistir o estudo do Davi de sexta-feira, foi muito adequado, apropriado, e ele estava falando sobre a disposição de parar e ouvir a esposa. Né? E muitas vezes nós não fazemos isso. Algo que a esposa quer comunicar e você não está nem preocupado.
algo também que eu acho muito forte, o que está por detrás das palavras. O que minha esposa está dizendo, de fato, que está por trás das palavras. Porque muitas vezes há muita pressão, há muitas questões do dia a dia, e ela chega para você e despeja uma série de coisas, e você, como um bom engenheiro ou como um bom teólogo, vai querer resolver todas. Porque se você é um engenheiro, um administrador, o que você quer? Resolver problemas. Concorda? Então ela narra o fato e você, solução desse é essa, solução desse é essa, solução desse é esse. Será que é isso que ela quer? Muitas vezes não. Muitas vezes ela quer ser ouvida e talvez você, em humildade, vai falar assim, não sei o que fazer, mas tem um que sabe. Vamos orar. Então, essas coisas a gente precisa entender o que está por detrás das palavras. Levou muito tempo para aprender isso. Espero que para vocês que são mais novos aprendam mais rápido. Mas, porque muitas vezes vai levar muito tempo. Você tem alguma pergunta, alguma colocação? Que hora é o intervalo aqui? 4 minutos. Muito bem. Você tem alguma pergunta, ou algo que você queira falar até agora? Algo que você precisa de mais entendimento aí? Muito bem. Seguindo na questão das perguntas, e tem uma pergunta bem interessante. Sua ausência física e emocional afeta a vida da esposa e dos filhos? Quais os principais efeitos da ausência física ou emocional do homem na vida da sua esposa e filhos? Muito tempo atrás, ouvia-se a expressão do que importa é qualidade e não quantidade de tempo. Grande falácia, tá? Não é assim que funciona. Você pode até falar, não, mas eu passo 5 minutos com os meus filhos e, olha, de qualidade, será que 5 minutos dá? Não deu nem para começar o negócio. Que você vai ter atividade. Né? Um texto que eu separei pensando nisso, essas palavras que hoje te ordeno estarão em seu coração. Tu as inculcarás a teu filho, e dela falará, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Mostra para mim a ideia aqui de quantidade. Mas talvez eu não consigo no levantar do filho, mas no deitar. Não consigo no deitar, mas consigo no levantar. E andando pelo caminho. Gente, experiências para vocês que são pais e de filhos ainda pequenos, né? O que ajuda muito é a experiência de você estar com seus filhos. Lembro de algumas experiências. Uma delas, nós estávamos na cidade do sogro e da sogra, que é Bocaina, aqui no interiorzinho do estado de São Paulo. Cidade bem pequenininha. E a gente estava caminhando juntos, numa idade que dá já para caminhar, aí, os seus 6, 7, 8 anos, 9 anos, né? E tinha uma fazenda ali muito bonita, porque um córrego passava, um rio Achinho que passava, e era uma época de seca, mas em torno daquele córrego, a vegetação estava maravilhosa, estava verde, 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 mas saiu da beiradinha do rio, estava tudo seco. E aí a gente passou, quando passou, eles passaram, criança de cidade grande, né, não vai parar para reparar nisso, né? Falei, olha ali. Aí eles olharam, falei, qual que é a diferença que você vê? Um está verde e outro não está. Por quê? Por causa do córrego. Aí você pode, junto, e pensar como é feliz aquele, né, que, pensando no Salmo 1. Lembra do Salmo 1 que ele diz? Finalzinho do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta, e ele continua a narrativa, e no finalzinho do Salmo ele diz o quê? É como árvore, verso 3, Salmo 1, como árvore plantada à beira d'água corrente, verde, bonito, verdejante. Então, nessas atitudes, você caminhar com o filho, andar com o filho, você tem possibilidade de mostrar a natureza de Deus, a beleza que Deus cria, todas as coisas que Deus cria. Só consegue fazer isso, eu vou continuar nesse ponto mais à frente um pouquinho. Você consegue só fazer isso se você passar tempo junto.
Se você não passa tempo junto, você não consegue. Você vai ser, de fato, um verdadeiro estranho dentro de casa. Que nem eu citei o exemplo daquele homem. E eu tive essa experiência. A gente teve a Isa, e eu trabalhava, que eu saía de Campinas, na segunda, cedinho, 5 da manhã, parava em Ribeirão Preto, na hora do café, passava ali com a regional de Ribeirão, e começava a minha viagem até Goiânia. Depois parava em Uberlândia, almoçava e ficava em Goiânia. E depois vinha descendo tudo para fazer vendas. Saía segunda, voltava sexta para casa. Quando eu chegava em casa, sexta-feira, a Isabela talvez tivesse 1 aninho. Pergunte se ela vinha no meu colo. Lógico que não. Quem que é esse? Só vejo, e naquela época você não tinha nem celular com imagens e coisas assim, né? Então, como isso afeta? Então, talvez você tenha que repensar sua carreira, seus negócios. Conheci um homem no nosso contexto, ele tinha um filho na idade dos 8, 9 anos, e ele estava desempregado fazia um bom tempo. E aí surgiu uma proposta de emprego. 2, na realidade. Uma em Campinas e uma em São Paulo. São Paulo, a proposta de ganho era muito boa. Quase o dobro que ele ganharia em Campinas. Não era ruim o que ele ia ganhar em Campinas. Mas talvez o olho dele fosse crescer para ganhar mais em São Paulo. Mas ele parou, avaliou e falou assim, não vou para São Paulo. Porque eu sei o que é trabalhar em São Paulo, esse ida e vinda. A família vai ficar aqui. Sei que tem dia que eu vou chegar, dia não vou chegar. Ele fez a opção de um salário menor para ter mais tempo com a sua família. Então, será que só a qualidade de tempo resolve? Não. Precisamos de quantidade de tempo com a família. Aproveitar as oportunidades. Perguntas, questões? Senão a gente faz um intervalinho breve. Intervalo? Então vamos. Vamos lá, gente. Tem uma correção a fazer. Ali é Salmo 128, não Salmo 118, tá? Aí o Neto foi bem educado e falou assim, quem digitou errado. Fui eu mesmo que digitei, meu filho, então fui eu mesmo que errei. Salmo 128, tá legal? Muito bem. Desafiador para nós, e nós temos que continuar nessa batalha. Outra pergunta é, como liderar esposas fortes e biblicamente mais preparadas? Tá? Aqui talvez alguns que as esposas sejam mais preparadas biblicamente, e mais preparada no geral. O que nós temos que fazer? Tá? Então, essa muitas vezes é uma questão que talvez você, como homem, que foi instituído como líder por Deus, possa se acovardar. E possa chegar e falar assim, não, eu vou deixar minha mulher fazer tudo. Isso serve principalmente para você que é solteiro, viu? Esse princípio... Deus capacitou as mulheres, graças a Deus. Nós temos mulheres muito especiais que são boas em administrar, às vezes melhor que você. São diferenças, não são defeitos. E muitas vezes você vai precisar admitir e falar assim, eu não sei fazer tal coisa. Vou citar um exemplo pessoal. Teve uma época em casa que as finanças iam de mal a pior. Mal mesmo. Por quê? Vou pôr a culpa, né, que nem Adão pôs a culpa, não na Eva, vou pôr a culpa lá na serpente. Né? A culpa foi da criação que nós tivemos. Rose veio de uma criação em que o pai tinha a seguinte visão, e não era cristão, mas tinha a visão adequada. Vou comprar só quando tiver recursos. Vou fazer uma compra, guardar o dinheiro e comprar à vista, porque eu vou negociar e vou fazer um bom negócio. Eu cheguei de uma cultura bem diferente. Compra no crediário, na época do carnê. Né? Pode gastar. E sabe lá quando vai pagar. E como vai pagar. Né? Bom, vocês são inteligentes e sabem que isso chega no casamento, o que acontece? Quando ela perguntava assim para mim, eu posso comprar tal coisa? Pode comprar, querido. Né? Comprava. Aí depois, ela... qualquer de uma das suas esposas ou futuras esposas, sabe fazer uma conta simples, que é matemática.
Entrar 10, sai 20, bom, estamos negativo. E, de fato, a gente estava num bom rombo. Até que um dia eu entendi que ela precisava assumir aquelas finanças. Você assume, vamos orar, vamos fazer juntos essas coisas. Ela assumiu. E, de fato, a gente saiu do vermelho. Só que, o que aconteceu? Para ela era muito boa naquilo, mas era um peso na vida dela. Era um peso administrar. Aí eu falei assim, não, Deus, eu preciso da sua graça, eu preciso entender um pouco, e não precisa de muita coisa, viu, gente? Mais e menos já resolve, quanto entra e quanto sai. Só que muitas vezes nós cedemos com medo e queremos, com receio de privar a família de alguma coisa, e a gente começa a fazer concessões de recursos que nós não temos. Quem depois quiser mais orientação sobre isso, eu vou passar a bomba aqui para o Vladimir. Vladimir é bom nessa área. Tem bom material na internet sobre finanças. Deu sermão, deu aula. Eu sempre, quando as pessoas vêm me procurar sobre finanças, caminho para esse material. Por quê? Porque a gente normalmente não sabe tudo. Então fui aprender um pouco e falei assim, dá aqui de volta isso daqui. Ela com um pouco de receio entregou, porque falou, puxa, o que será que vai acontecer? Agora, cada um tem o seu sistema. Eu preciso, com papelzinho, caneta, marcar no Excel, entrou tanto, saiu tanto esse mês, e exercendo minha liderança. Não, vamos fazer uma viagem? Não dá. Onde nós vamos passar as férias? Lá no sítio do sogro. É bom, bonito e barato. Não, mas a gente ir para a praia, olha, tem gente da igreja indo para Disney, né? Quando estava tudo aberto, fácil. Né? Nós vamos lá no interior. São as diferenças que a gente precisa ajustar. Né? Então, quando a gente pensa, naquela área, ela era muito mais preparada que eu. Eu tive que aprender. Então, se eu aprendi, você aprende também. Pode ficar tranquilo. Né? E aprende. E em todas as outras áreas. Mas, talvez você não saiba como fazer. E há uma orientação muito clara nas Escrituras, em Efésios, capítulo 4. Ele mesmo os concedeu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que Deus concedeu a liderança da igreja homens com essas qualificações? Para quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, os que estão na igreja, para desempenhar o seu papel e serviço e edificação do corpo de Cristo. Então, se você tem dificuldade numa área, procure um líder da igreja e fale assim, olha, eu tenho dificuldade nessa área, mas aí para você fazer isso, primeiro você tem que ser humilde e reconhecer, eu tenho dificuldade nessa área, eu preciso de ajuda. Teve um episódio recente, eu fui celebrar um casamento, e celebrando o casamento eu falei do papel do homem e da mulher bem rápido, porque numa cerimônia de casamento não dá para você explorar tudo. E sentado lá tinha um casal, conversamos, então, quando acabou o casamento, no dia seguinte ele mandou uma mensagenzinha falando assim, Wagner, precisamos conversar. Eu disse, tá bom. Chamei ele, veio conversar, falou assim, aquelas palavras que você disse no casamento me incomodou profundamente. Eu não estou sendo o líder dentro do meu lar. Eu preciso de ajuda. Legal, vamos sentar então e vamos começar a estudar o que a Bíblia diz, com recursos de livros que homens já escreveram. Vamos usar, vamos trabalhar com isso. E tem sido muito bacana. Já estamos alguns meses conversando, dialogando sobre como exercer esse papel. Por quê? O caso dele é justamente esse. A esposa, tanto na vida cristã, intelectualmente e nas suas decisões, está acima dele. Mas ele foi humilde o suficiente de chegar e falar assim, preciso de ajuda. Então o papel dos líderes da nossa comunidade é esse. Os papéis daquelas pessoas que são mais experientes é esse, te ajudar. Outra coisa que é muito importante, ore por e com a sua esposa, noiva e namorada. Muitas vezes nós não investimos em oração porque nós vamos dar essa desculpa que os discípulos deram. Não sei orar. O que eu vou orar? De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, nos seus discípulos e pediu, Senhor, ensina-nos a orar.
como também João ensinou aos seus discípulos. Então, se você acorda junto com a esposa e vão sair para o trabalho, ou ela vai ficar em casa, ou você vai ficar em casa, ou os dois vão ficar em casa agora, né? Também tem essa possibilidade. Na hora do café, vamos orar pelo dia. Não consigo encontrar no café. Consegue encontrar no almoço? Vamos orar juntos. Não consegue encontrar no almoço? Consegue encontrar na janta? Não consegue. Então para que tem tudo errado. Em algum momento você tem que encontrar com sua esposa. Vamos orar. O que nós vamos orar hoje? Pela sua vida, pela minha vida, pelos desafios da semana, pelos desafios do dia, pela reunião que vai ter, pelo cliente, pelo negócio. Vamos orar. Ah, mas não sei como orar. Vou dar uma dica para você de um livro que gostei muito. O livro chama A Sós com Deus, do John MacArthur. Ele trabalha no Sermão do Monte, justamente com essa temática. Então é um livro que você pode fazer junto com a esposa e orar o Sermão do Monte. Ou você, mais simples ainda, nós temos aqui os recursos aqui do Pão Diário. Leia aquele trechinho do Pão Diário e ore sobre aquilo, a sua vida, a vida da sua esposa. Recursos nós temos aos montes. Se você entrar naquela livraria ali da igreja, nossa, o que tem de recurso? Falta disposição. Outra coisa também, leia a Bíblia com sua esposa, noiva, namorada. A palavra de Deus nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui a ilustração é muito simples. A lâmpada é como se fosse uma lâmpada de uma lamparina que ilumina só esse pedacinho aqui. Mas a luz para o meu caminho significa, naquela cultura não tinha holofote, mas talvez uma tocha que jogasse mais longe. Então a palavra de Deus, ela tem essa característica, ela consegue iluminar as coisas que estão bem pertinho de você, como ela consegue iluminar as coisas mais longas, mais distantes. Agora, só funciona se abrir e ler juntos, ou ligar e ler juntos, porque o mandamento é lâmpada, instrução e luz. Então, mais uma vez, Provérbios diz, Salmo diz, sentar com a sua esposa, mas veja bem. Você fala assim: mas você está me colocando numa situação difícil, porque eu não tenho nenhum curso teológico, eu não conheço nada da Bíblia quase. Senta com a sua esposa, lê o texto bíblico. Você não vai pregar, você não vai ensinar, você não vai discipular. Você senta, lê um trecho bíblico juntos, e juntos vocês tiram: puxa, olha que essa ideia aqui pode ser útil. Olha, coisas mais práticas. Estudar é um outro departamento que eu vou falar já já. Mas junto com a esposa. Se você terceirizar isso, jogar para a igreja, jogar para outro local fazer, ela vai ganhar, você vai ganhar. Mas juntos vocês têm que fazer. Então o Davi propôs ali, que é um argumento antigo, inclusive, que é o tempo de sofás, o tempo a sós com a esposa, né? Um momento que você tem com ela, não sei quando você vai fazer isso, mas você precisa ter. E nesse momento, ler a Bíblia juntos faz toda a diferença. Há um trecho das Escrituras que diz assim: o princípio da sabedoria é adquire. Ou seja, o começo, a base é compra, invista em sabedoria. Sim, tudo que possuis adquira entendimento. Corra atrás. Livros. Hoje nós nunca tivemos tanto livro traduzido rapidamente. Se você fala assim: eu não consigo ler inglês, tá? Na época em que eu comecei na vida cristã, rapaz, livro de namoro e casamento, acho que você tinha 1, 2 livros. O Zacão deve lembrar disso, né? Que é também Jurássico, né? Você não tinha, porque não era traduzido os livros. Hoje é uma enxurrada de livros sendo traduzidos. Tem tanta coisa sendo produzida que você fala assim: nossa, o que eu vou ler? Você tem material. Ah, mas eu não consigo parar. Pô, você tem um audiobook. Ah, mas eu não consigo ler na tela. Você tem para a tela. Não, mas eu quero escutar o pregador. Você põe o fone e escuta o pregador. Você tem de tanta variedade. Nosso contexto e fora. Então, não sei se eu consigo animar vocês a olhar e falar assim: graças a Deus pela esposa que eu tenho, pela namorada, pela noiva. E você que ainda está solteiro,
E se ela tem uma condição espiritual maior que a sua, não se acovarde, porque essa é a palavra certa, a gente se acovarda. Começa a orar junto, começa a ler a palavra, começa a se capacitar. É esse o caminho que tem. É coisa imediata? Lógico que não. Ah, tem um curso, eu vou fazer. Ou tem um congresso, a possibilidade de ir, eu vou assistir. É assim que você consegue equalizar essas diferenças, para que a sua vida, num todo, seja abençoada. Perguntas sobre isso? Alguma colocação? Não? Há uma outra pergunta, e acho que é uma das perguntas que embasam o que a gente vai falar. Como é possível conciliar liderança e serviço? Por quê? A gente tem um monte desses modelos, né? Pelo poder, pelo amor, pelas capacitações, quer sejam técnicas ou capacitações emocionais, né? Quais as manifestações esperadas de uma liderança servil e quais as distorções que devem ser evitadas? Um texto para muitos de nós bem conhecido, quando o Senhor Jesus está com os seus discípulos. Então se aproximou dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Há uma incoerência nessa frase, né? Mestre, eu quero que você nos conceda isso. Espera lá, se é mestre, você não pode fazer um pedido desse, né? Mas vamos em frente. E ele perguntou, Jesus era bem paciencioso, né? Se fosse outro, falou assim: se eu sou mestre, você fica quieto aí que eu não vou conceder nada. O que queres que eu faça? Respondeu-lhes: permite que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Não falou para ficar no fundão, não, queremos um de cada lado, né? Jesus disse: não sabeis o que pedis. Você não sabe o que você está pedindo. Podeis vós saber beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo que eu sou batizado? Disseram: podemos. Cálice significa, viu gente, não é um jantar gostoso. Cálice normalmente costuma ser juízo, julgamento. Não era algo agradável, né? Podemos. Tornou Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que eu sou batizado. Beleza, essas coisas vocês vão sofrer, em outras palavras. Vocês vão sofrer, meu irmão. Vocês vão ser martirizados. Vocês vão passar por poucas e boas. Vocês vão. E vocês vão ser batizados com o batismo do Espírito Santo, que vai acontecer lá na frente. Jesus não revelou aqui, mas em Atos capítulo 2. Quanto, porém, ao assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-los. Opa, uma questão de autoridade. Porque é para aquele que está preparado. Ouvindo isso, indignado, os 10 contra Tiago e João. Mas, em contrapartida, eles podiam ter indignado porque eles perguntaram, ou por causa da resposta. Mas no fundo, se você é um ser humano como eu, e você largou todas as coisas para seguir o mestre, né? Você talvez quisesse assim: puxa, queria alguma coisa a mais, né? Talvez o sentar direito, ou ficar próximo à hora, né? Jesus chamou-os para junto de si, chamou todos e disse: sabei, os que são considerados governadores do povo têm sob seu domínio. Então, veja bem, uma situação que Jesus começa a introduzir a visão de liderança e autoridade. E sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Então tem cargos hierárquicos dentro da sociedade. Nós temos se você está numa escola, você tem um diretor, dono da escola, você tem os professores, tem cargos hierárquicos em qualquer local que você for. Então ele falou assim: sabeis que são considerados governadores do povo sob o domínio que vocês têm. Então existe um modelo estabelecido da sociedade, mas entre vocês não é assim. Então Jesus criando um novo paradigma. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, esse será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, ou ter a primazia, ser o destaque,
entre vós será servo de todos. Talvez essa ideia causou um choque na cabeça desses discípulos. Mas o choque maior vem embaixo, porque o Senhor Jesus não só fala o que tem que acontecer, ele dá um exemplo pessoal que iria acontecer. Pois o próprio Filho do Homem, ele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O serviço que Cristo prestou para aqueles discípulos e para toda a humanidade era uma morte na cruz, uma morte horrível, uma morte considerada pior, para quem era da pior espécie. Então, quando você olha isso, o Senhor Jesus está dizendo assim: estou criando um novo modelo. Aí então você fala assim: então aquela mulher que apresentou lá a liderança pelo amor, está certo. Está certo se ela usasse esse texto, não o texto que ela usou dizendo que é amor, que é algo que é bom, que sai de você, não funciona. Mas esse amor que é apresentado e essa questão de ser servo, suportar até a morte de cruz, descer da honra e da glória que ele tinha nos céus e se fazer homem e viver naquela sociedade. Então Jesus quebra a ideia dessa liderança e fala assim: é assim que tem que liderar. Aí a gente volta para o texto que tem a ver com a gente: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo o cabeça da igreja. Então, quando a gente pensa nisso, essas verdades se aplicam diretamente na liderança do lar. Porque ao mesmo tempo que o Senhor Jesus fala: eu tenho que servir, eu sou o cabeça da igreja. Mas ele serviu a igreja como? Morrendo em resgate de todos. Então você é o líder, o cabeça do seu lar, sim. Mas você também tem que fazer algumas coisas, que é dito para baixo. Como? Efésios continua: marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou. Então o apóstolo Paulo, de certa forma, está esmiuçando mais o texto para nós. Ele se entregou. A ideia de o marido ser um servo em favor da sua esposa é algo extremamente desafiador. Por quê? Porque pode, de certa forma, você falar assim: mas aí eu vou ser esculhambado, eu vou ser menosprezado, ridicularizado. Não, se a sua mulher servir ao Senhor. Se ela não é cristã, eu não preparei nada para aqueles que talvez tenham esposa que não é salva. A Bíblia nos dá muita referência, tá? Mas hoje eu não preparei, mas é uma conversa, se você quiser ter depois, a gente pode conversar. Quando ele fala: marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou por ela. Como Cristo se entregou pela igreja? Primeiro, morrendo para ela, sim. Quando Cristo vai e toca aquela cruz, tá? Um tipo de amor que ele realiza por nós pecadores é a matança do próprio eu dele. Porque o texto de Filipenses vai dizer que ele desce da glória, e o outro texto vai dizer que ele se faz carne, em João capítulo 1, e habita entre nós. Ele morre para a sua realidade, e nós temos que morrer para os nossos desejos em favor da nossa esposa. Procurar prioritariamente o bem dela. É lógico que procurar o bem não significa que você vai ceder a caprichos e desejos que talvez ponham em risco a saúde financeira da sua casa, os seus filhos, a sua vida conjugal. Não é isso. O bem-estar dela alinhado com a vontade de Deus. Por isso que você, líder, cabeça e homem, tem que estar alinhado com o Senhor e falar assim: qual o projeto que Deus tem para a minha família? É honrar e glorificar a Deus? Opa! Então eu morro pelas minhas vontades, mas atendo às necessidades da minha família. Para quê? Para que essa esposa possa ser cada vez mais honrada e que nós, como famílias, possamos crescer para o Senhor. Então não é simplesmente eu morro meus desejos. Então eu não vou assistir o futebol hoje à tarde porque ela quer assistir a novela. Ei, não é isso a ideia. A ideia é: eu não assisto futebol porque ela está com uma demanda aqui em casa, demanda com o filho, demanda com pais doentes, e eu preciso ajudá-la.
não é ceder a caprichos. Então a gente precisa morrer para nós, né? Morrer para os nossos desejos. E muitas vezes nós temos muitos desejos, nós temos um egoísmo aflorado. Você sabe disso, eu sei disso. Outra questão, existem 2 livros. Um dos livros chamado Marido em Busca da Excelência, acho que é isso o título. Ele é muito bom e ele discorre muito sobre esse assunto. Sobre um desse especial de Efésios, capítulo 5. Então, e esse daqui eu tirei algumas pinceladas num livro muito bom também do Augusto Nicodemos, falando sobre família do cristão. O marido tem que ser um instrumento para santificar a sua esposa. Efésios 5, 26 vai dizer que santificá-la para apresentá-la pura e imaculada. Precisamos ajudar as nossas esposas a crescerem na fé. Como nós fazemos isso? Muitas vezes, intencional ou não, o que você leu, talvez na sua Bíblia, no seu devocional, você chegar e compartilhar com a sua esposa. Ei, tá aí teu problema. Há um tempão que eu não faço devocional, não sei nem o que é devocional. Então, para você que está chegando aqui, não sabe o que é devocional. Devocional é você separar um tempo onde você vai ler a sua Bíblia, vai escutar a sua Bíblia, ou vai ligar a sua Bíblia, ler, orar sobre aquele texto, meditar sobre aquele texto, orar sobre, mais uma vez sobre aquele texto, tentar implantar aquilo lá na sua vida. Você tem recursos N para você fazer um devocional seu. Ah, mas eu tenho que fazer para mim e junto com a esposa. Não dá, eu vou pedir as contas e vou só ficar fazendo isso, né? Vou te falar que você tem bastante tempo. Qualquer dia, não sei se vai ter um dos estudos aqui sobre prioridades e tempos que deveria ter. Você tem tempo para fazer isso. E se não tem alguma coisa errada na sua agenda. Porque a palavra de Deus nos diz que buscar primeiro, pois, o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Só que nós estamos correndo atrás das demais coisas. Nós invertemos essa ordem. Então você precisa investir tempo no seu devocional. Arrumar um espaço, e aí você conversa, compartilha com a sua esposa. Olha, li isso hoje, olha que texto, leio esse texto e nunca deparei com essa verdade. Esses dias na coinonia teve um episódio assim, falando das parábolas dos talentos ali, alguém leu o texto, eu falei, puxa, eu nunca tinha pensado nessa questão. Deus dá 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Ou seja, Deus dá para alguns mais do que para outros, e a gente não tem que ter inveja, e a gente não tem que questionar o Senhor. E o problema do último foi a atitude que ele teve, que ele olha para aquele último, para o Senhor e fala assim, eu sei que o Senhor é aquele que colhe onde não planta, então por isso eu fiquei com medo, escondi e estou devolvendo, né? E ele fala assim, não, fiel, você devia ter dado meu dinheiro para outros. Aprendi algo ali, puxa, que novidade bacana, vamos compartilhar essa novidade. Outra coisa que você precisa também, dizendo nesse texto, morrendo para si, sendo santificado, marido deve manifestar o seu amor, alegrando-se com a sua esposa. O texto de Provérbios diz assim, seja bendito na sua fonte, Provérbios 5,18, alegra-se com a esposa da sua juventude. É possibilidade de alegrar-se com a esposa? Sim, devemos nos alegrar. Tinha um amigo que solteiro ainda, o tempo que eu era também jovem solteiro. Eu falei assim, fulano, você não vai namorar não? Não, porque se eu for namorar, eu não tenho dinheiro. Eu falei, precisa de dinheiro? Precisa, porque se eu namorar a pessoa, toda semana eu vou dar um buquê de flores e uma caixa de bombom. Nossa. Aí eu comecei a namorar, eu falei, nossa, acho que eu estou em desacordo, né? Aí ele começou a namorar a menina. Infelizmente, ele só pensou na caixa de bombom e uma coisa. O casamento dele durou talvez uns 3 anos, se é que durou tudo isso. Será que ele queria alegrar a esposa dando bombom e chocolate? Não estou falando que você não deve fazer isso, mas é muito mais que isso. Amor deve ser concreto, prático. Declarações que você faz, manifestações de amor para a sua esposa,
têm que ser verdadeiras. Palavras como já foi dita sexta-feira, se você quiser ler o texto de Efésios, também vai dizer, palavras que edifiquem, palavras que construam um relacionamento. Então, como você ama a sua esposa? E como você que é solteiro pretende amar a sua futura esposa? Será que é com bens materiais? Esquece, está errado. Você está indo no caminho errado. Perguntas? Alguma colocação? Quietinhos estão, hein? Opa! Você é solteiro. Paulo diz assim: o que realmente eu quero é que esteja livre de preocupações. Tá? Então, se você já casou, você vai ter preocupação com o casamento. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, ou seja, você tem mais tempo de como agradar o Senhor. Mas o que casou, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. Assim está dividido. É uma palavra de estímulo de Paulo para você não casar? Não, a palavra de Deus fala muitas vezes que você deve casar. Mas se você está solteiro, não olhe isso como uma desvantagem. Eu não tenho esposa. Aproveite esse tempo para investir mais nas coisas do Senhor. Seu tempo de leitura, oração, estudar mais a Bíblia, fazer cursos bíblicos, crescer com Deus, ler livros de teologia, que é algo que parece que a gente não gosta de ler, né? A gente só gosta de autoajuda. Precisamos ler, precisamos conhecer mais a teologia, precisamos crescer com o Senhor. Então, quando você casa, mas você casar vai ter que fazer essas coisas, e vai ter que cuidar da casa, vai ter que cuidar da esposa, vai ter que ser o lar, vai ter que, se Deus permitir, ser o provedor dessa casa, educar os filhos. Por isso que ele fala assim, está meio dividido. Ele não está totalmente ali. E Paulo sabe disso. Tanto é que ele dá as informações ali em Efésios para a gente cumprir com as esposas e com os filhos. Assim, gente, eu concluo essa palavra. Se você tem alguma pergunta, você pode colocar também. Somos chamados primeiros a ser servos do Senhor. Servos do Senhor. E depois para quem está próximo. Quem está próximo? Os casados, as esposas, os filhos. Ou deveria ser. Para os solteiros, dedicação nas coisas do Senhor. Então, a liderança que o Senhor Jesus apresenta é uma liderança de serviço, de amor em favor do outro. Não é uma liderança centrada em si. Os meus desejos, as minhas vontades, mas é a liderança centrada no que Cristo deseja. Então, se você tem dúvida, questões, o livro dá um bom material, tem outros materiais sobre papel do homem, liderança do homem. Você já está no casamento há mais tempo, o que fazer, como fazer. Tá? Se tem alguma pergunta que você queira fazer, alguma colocação? Não? Vamos orar? Depois o Ariel tem uma palavra. Pai, te louvamos, tua graça e bondade sobre as nossas vidas, de forma rápida e ligeira, podemos olhar alguns textos e sermos desafiados como maridos, como pais, aqueles que são solteiros a avaliar a sua vida com as suas namoradas, noivas, e aqueles que estão solteiros, ó Senhor, de como podem honrar o Senhor. O Senhor pede a cada um de nós que sejamos servos úteis a Ti. Nunca tivemos em mente, Senhor, que o próprio Senhor Jesus não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de todos. Muitas vezes a gente não consegue nem oferecer um amor, um carinho, uma compreensão para aqueles que estão próximos, quanto mais no aspecto maior, Pai, como o Senhor Jesus fez. Assim nos ensina sobre essa ideia de sermos líderes, mas sermos servos de Ti. Trabalhe em cada um de nós,